aqui a nossa voz, que chega aqui o nosso clamor. No nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Ainda de pé, amados irmãos, vamos, aleluia, vamos convidar o nosso pastor Francisco, que estará ministrando a palavra do Senhor. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. O seu capítulo 5. Os versículos 1 a 5. Apocalipse 5, versículos 1 a 5. Vamos dar seguimento conforme a orientação do nosso pastor no estudo do Apocalipse. Diz assim o texto sagrado: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Podem sentar, glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa noite vamos falar sobre os 7 selos e o significado desses 7 selos. Conforme nós já lemos, João viu um livro à destra do Senhor. E como também vimos, ninguém podia abrir esse livro. E um dos anciãos disse a João que não chorasse, porque o leão da tribo de Judá seria capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. E nós vamos ver aí, eu vou sugerir que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. A gente vai até às 9 horas navegar nas Escrituras e entender o significado de cada um desses selos, bem como todo o enredo que está por trás da abertura desses selos. No capítulo 6 nós vamos ver no versículo 1, dizer o seguinte: Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E o versículo 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo, aí o primeiro selo, esse cavalo, ele representa uma falsa paz que será promovida pelo anticristo, que é o personagem que está sobre o cavalo, que saiu vitorioso para vencer. O anticristo, ele fará aliança com Israel, e essa falsa paz, ela vai durar até a metade da grande tribulação, quando será rompida.
Veja o que diz no livro de Daniel. Vamos até o livro de Daniel, no capítulo 9. Versículo 27. Diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós vamos, os irmãos que foram até Daniel 9, deixe marcado aí, a gente vai ler do 24 ao 27, mas antes eu queria comentar aqui dessa aliança que será feita entre o anticristo e Israel. João 5,43 diz assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, quando a igreja for arrebatada e o anticristo se manifestar, ele fará essa aliança com Israel e se assentará no templo em Jerusalém. E como nós lemos aqui, na metade da semana, ele vai interromper o sacrifício, e na metade da semana ele se revelará, e aquela falsa paz vai terminar. Como eu disse, Daniel 9, do 24 ao 27, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, esse príncipe aí com P maiúsculo, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, esse príncipe aí com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a sua inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é que as 70 semanas de Daniel tem com a abertura dos 7 selos? Do dia em que Daniel recebe a revelação, que a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias haveriam 7 semanas. Essas 7 semanas pode ser compreendido como 7 períodos de 7 anos, e portanto, da ordem do rei Artaxerxes, em 435 a.C., conforme o relato de Neemias 2, até a reedificação de Jerusalém, em 397 a.C., passaram-se 49 anos ou 7 semanas. Depois, mais 62 semanas, conforme diz o texto, e será cortado o Messias, e o povo do príncipe, com P minúsculo, destruirá a cidade e o santuário. E da restauração de Jerusalém até o período de nosso Senhor Jesus Cristo e da diáspora em Jerusalém, ocorreram mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, quando ocorreu a diáspora. O povo de Israel, em 70 depois de Cristo, foi expulso de Jerusalém, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e o povo viveu disperso
pelo mundo, até que em 1948 foi, através de uma resolução da ONU, foi refundado o Estado de Israel. E o povo de Israel começou a voltar para casa, mas até um dia desses havia mais judeus nos Estados Unidos, por exemplo, do que em Israel, né? Então, ocorreram 62 semanas da restauração de Jerusalém até Cristo, quando o Messias foi tirado e o povo foi disperso e a cidade destruída. 62 mais 7, 69. E quando vai ser a semana 70 da profecia de Daniel? A semana 70 da profecia de Daniel acontecerá após o arrebatamento da igreja. Ela começa após o arrebatamento da igreja. E é como se o relógio escatológico estivesse parado. É como se está parado. Estamos na semana 69 com o relógio parado. E isso é chamado de plenitude da igreja, ou dispensação da igreja. Quando nós lemos Isaías 61, versículo 1, e eu vou pedir que alguém leia Isaías 61, 1 e 2, por favor, alguém que tem a voz boa. Isaías 61, 1 e 2, por favor. Amém. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora veja Lucas 4, 18 e 19, Jesus falando sobre essa passagem de Isaías 61, versículos 1 e 2. Lucas 4, 18 e 19. Amém. Veja que Jesus ele parou no ano aceitável do Senhor. Ele estava lendo o profeta Isaías, e quando ele termina de falar o ano aceitável do Senhor, ele fecha o livro, torna a dar ao ministro e senta. Depois que ele senta e todo mundo olha para ele, ele aí começa a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E o que é que isso significa? Por que é que Jesus não falou do dia da vingança do nosso Deus? Porque estamos hoje nessa era em que o relógio escatológico está parado no ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo em pleno ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo nesta era chamada de era da igreja, dispensação da igreja, ou plenitude da igreja, que é chamado por Isaías de ano aceitável do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, entraremos nesta nova era, a humanidade, o mundo entrará nesta nova era, que Isaías chamou de dia da vingança do nosso Deus. E, portanto, esta última semana das 70 de Daniel é justamente quando a igreja for arrebatada e a terra entrar no estado da grande tribulação. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como eu disse, 69 semanas já se cumpriram, e este lapso entre a 69ª e a 70ª é a dispensação da igreja. E de acordo com o pastor e teólogo assembleano Eurico Bergstein, que já partiu para a eternidade, essa lacuna deu-se no início
deu início no momento em que Israel rejeitou a Jesus e que também foi arrancado. E ele também diz que interrompeu-se a contagem dos 490 anos, porque as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, conforme Daniel 9, 24. Então, no entendimento de Eurico Bergs, tem como Israel ele foi cortado, o tempo foi parado, e ele vai voltar a ser retomado quando a igreja subir. Romanos 11, 25 e 26 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não prezo mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então haverá uma restauração, e Israel finalmente vai reconhecer Jesus como Messias, como libertador, como unigênito Filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais nasceram não da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 11, Paulo fala sobre a oliveira, representando o povo de Deus. E esses galhos, esses ramos naturais, esses galhos naturais foram arrancados. E nós que não éramos oliveira, nós que éramos zambujeiro, fomos enxertados. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que é que isso tem a ver com a abertura dos selos? Vamos seguindo. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, a grande tribulação será o período mais terrível na história, em que Deus trará seu juízo sobre a humanidade por causa da incredulidade, desprezo à sua palavra e prática da impiedade. Será tempo de angústia, como diz Daniel 12, versículo 1. Daniel diz: e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É um tempo de angústia o qual nunca houve. Isaías 13, versículo 9 diz: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. É um relato sobre o que será a grande tribulação. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Eu já vi crente brincando dizer que vai na segunda chamada. É bom ler esses textos para esses irmãos, para não falar um negócio desse nem brincando, porque a terra entrará no dia da vingança do nosso Deus. A terra entrará em um tempo de angústia do qual nunca houve, uma grande aflição como nunca houve. E a igreja, 1 Tessalonicenses 1,10, estou correndo, irmão, por causa do horário, mas diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livre da ira futura. Onde é que estará a igreja quando começar a se cumprir a abertura dos selos? Jesus vai nos livrar da ira futura. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Promessa que o Senhor fez à igreja de Filadélfia e que é extensiva a toda a igreja do Senhor na face da terra. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Quem guardar a palavra do Senhor será guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia! E portanto, mesmo tendo isso, Jesus faz essa observação à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Alguém fica por aí dizendo: eu não volto para Jesus porque não tenho força, eu não ando com Jesus porque eu não tenho força, vou sair da igreja porque não tenho força. A igreja de Filadélfia não tinha força, tinha pouca força, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza mesmo. Aleluia. A Bíblia não nos diz que o justo viverá da força, mas que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, mesmo tendo pouca força, guarde a palavra e não negue o nome de Jesus. E Jesus está dizendo a você que mesmo fraquinho tem guardado a palavra e não nega o seu nome. Ele está dizendo: como você guardou a minha palavra, como você não negou o meu nome, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os habitantes da terra. Bendito seja Deus. E portanto Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quantos irmãos localizam? Eu vou tomar uma água rapidinho. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós encontraremos os mártires da igreja primitiva nas nuvens. Entendeu? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui é a primeira fase da vinda de Jesus. A vinda de Jesus se dará em duas fases. A primeira é nos ares, para buscar a sua igreja. E como é que a gente vai subir? Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque esta matéria corruptível não suportaria evento tão glorioso. Mas 1 João 3:2 tem uma promessa, dizendo assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos transformados à semelhança de Jesus. E como é que vai ser isso? 1 Coríntios 15, versículos 52 e 53. Eu estou correndo por causa do horário. Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. A vitória da igreja, vencendo o dano da segunda morte, não provando o dano da segunda morte, sendo glorificada, aleluia, a semelhança de Jesus, sendo arrebatada até encontrar com o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. Louvado seja Deus. E este evento, como eu disse, será antes da tribulação. Este evento se dará antes da tribulação. Passaremos, irmãos, e não vai dar tempo eu falar aqui hoje, só vou fazer um resumo. Passaremos pelo tribunal de Cristo, está escrito em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo não é um julgamento para salvação, mas para galardão. Só entrará no tribunal de Cristo os salvos. E as obras dos salvos, que são as obras que glorificam a Deus, são as obras da fé, como diz Tiago, que a fé sem obras é morta em si mesmo. Um dia eu ouvi uma história de alguém que disse assim, pastor Walter, que não queria negócio de galardão não, só queria salvação. E salvo já estava bom, não ia trabalhar para Jesus, não ia fazer nada, porque não estava atrás desse negócio de galardão não. Mas, irmão, um salvo, ele trabalha para Jesus. Um salvo, ele glorifica Jesus. Um salvo, ele é zeloso de boas obras. Então, um salvo não anda com uma conversa dessa, né, pastor Pereira? Essa conversa não é conversa de salvo. Mas os salvos comparecerão ao tribunal de Cristo. E as obras serão julgadas para galardão. E então a igreja entrará nas bodas do Cordeiro. A igreja entrará nas bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro, irmãos, Jesus apresentará a sua igreja gloriosa e sem mácula, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus vai apresentar a sua noiva ao Pai e aos anjos, aleluia. Mateus 10:32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar, admitir, aleluia, reconhecer. Jesus vai reconhecer a sua noiva, a sua igreja, diante do Pai que está nos céus, mas não somente diante do Pai. Lucas 12, versículo 8, aos anjos também: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, aleluia. Haverá uma grande alegria da noiva. Cantares 2:4 diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Haverá uma grande ceia. Lucas 22:15-16, Jesus dizendo: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Mateus 8:11 diz que nesta mesa muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Essa é uma prévia do que serão as bodas do Cordeiro. Haverá uma grande alegria, louvores serão entoados, aleluia. O Pai, os anjos receberão a igreja, aleluia. E a igreja gloriosa e preparada pelo Espírito Santo entrará no gozo das bodas do Cordeiro. E enquanto isso, aqui na terra, o primeiro selo que foi aberto, que é esta falsa paz promovida pelo anticristo,
Não vou entrar em detalhe aqui sobre a figura do anticristo, porque eu vou hoje até o capítulo 8, versículo 1. Mas lá na frente, né, pastor Carlos? Vamos ver com mais detalhes a trindade maligna, que é o anticristo, o falso profeta e o diabo. Então, lá na frente a gente vai ver mais detalhadamente o perfil do anticristo e, portanto, da trindade maligna. Mas a igreja já subiu, já está no céu. E depois desse período de falsa paz, abrir-se-á o segundo selo. Volte para Apocalipse 6, versículo 4 agora. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo representa a guerra, porque após 3 anos e meio, a aliança entre Israel e o anticristo será quebrada, e Jerusalém será atacada, e o templo também será violado, será profanado. O acordo será rompido. Israel perceberá que foi enganado. Segundo Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é o que o anticristo fará. Quando Mateus 24:15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Haverá perseguição, irmãos. Daniel 8:13 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? A perseguição será tão tremenda, mas tão terrível, que nós vemos o relato de Mateus 24, do 16 ao 22, falando que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vamos para o versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui o cavalo preto simboliza uma grande fome que irá alcançar o planeta. Depois dessa falsa paz, dessa estabilidade econômica inicial, depois desse momento de prosperidade inicial, instalar-se-á no mundo uma grande e terrível fome. Essa fome irá alcançar o planeta, e quem não tiver aliança com o anticristo não vai poder comprar nem vender. É o que está no capítulo 13, 17 e 18 de Apocalipse, que, como eu disse, eu não vou detalhar aqui hoje. Mas haverá uma terrível escassez. Versículo 8 diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. O 4º selo, cavalo amarelo, representa a morte, inclusive é o próprio nome, e ele tinha autorização para dizimar
quer fosse por fome, por doenças, por pestes, ou até mesmo por ataque de animais. A natureza dos animais se tornará mais agressiva neste momento, e 25%, que é a quarta parte, portanto, a quarta parte dos habitantes da terra neste momento será dizimada. Será dizimada. Isso dá quase 2 bilhões de pessoas. Quase 2 bilhões de pessoas. É claro que a população vai estar menor, porque a igreja já terá sido arrebatada. E vamos falar de Jesus, que é para os arrebatados serem cada vez mais. Ezequiel 14, 21 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então veja, o 5º selo, versículos 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Esses aqui são os mártires mortos na grande tribulação. Esses aqui ainda não estão com a igreja. Eles são os mártires da grande tribulação. Haverá salvação, irmãos, na grande tribulação. Apocalipse 7, versículos 13 e 14 diz assim. Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, olha o que nós lemos aqui no 6:11, e a cada um foi dado uma comprida veste branca. Agora no 7:13 está a resposta. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Haverá salvação na grande tribulação, não podemos negar isso. Muita gente será salva na grande tribulação, mas será extremamente complicado o cenário. Pastor Elinaldo Renovato, no livro Final de Todas as Coisas, que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, ele diz assim: ainda poderão ser salvos, mas pagando com a própria vida. Serão torturados, degolados, terão seus olhos arrancados ou serão queimados vivos por não negarem a Cristo no confronto com os agentes do diabo e do anticristo. Fazendo a ressalva aqui, pagar com a própria vida não significa pagar o preço da salvação, não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Salvação é pela graça. Mas estes que escaparão na grande tribulação, eles não escaparão sem serem torturados. Eles não escaparão sem sofrerem toda a sorte de tortura, para depois terem a sua vida tirada. É por isso que eu disse e repito: esqueça essa história de segunda chamada. Amém? Amém. Esqueça essa história de segunda chamada, viu? É melhor subir quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada. Glória a Deus. Vamos seguir o 6º selo. Porque veja, versículo 12 a 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a terra tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A intensidade da ira de Deus cresce nesse momento. Uma vez mais, se Deus não tivesse determinado o abreviamento desses dias, nenhuma carne se salvaria. A coisa era tão terrível que o texto diz que grandes e ricos e poderosos e servos e livres, ou seja, todo mundo se escondendo e dizendo: monte, cai sobre nós, esconde a gente da presença de Deus. Mas Davi disse: se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer no abismo a minha cama, tu aí está. Não tem como esconder da face de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem vamos prestar conta. Glória a Jesus. O capítulo 7, porque nós já fomos até o 6º selo. O capítulo 7 é uma espécie de intervalo entre a abertura do 6º e do 7º selo. E aqui nós vemos a salvação numerosa de gente de Israel. E o texto fala de 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo. Aqui também fala, e eu já li, dos mártires da tribulação. Sobre os 144 mil, não há, obviamente, uma indicação de que é um número exato de 144 mil pessoas salvas, 12 mil de cada tribo, contada a dedo. Não é isso, mas uma representação de todo Israel sendo salvo. Sendo salvo. E aqui também é falado sobre os mártires, como eu já mencionei. E para finalizar, no capítulo 8, versículo 1, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Aí eu vou parar aqui, para a semana será dada sequência, falando sobre as 7 trombetas. Mas eu queria só ler aqui para os irmãos um texto rapidinho. Deixa eu localizar aqui, é coisa rápida, meus irmãos. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3. Porque, meus amados, essas coisas irão acontecer. Alguém goste ou não. A terra entrará no que Isaías, de forma profética, chamou de dia da vingança do nosso Deus. A terra entrará no que Daniel chamou de dias mais terríveis de todos os tempos. Mas a igreja escapará deste episódio. Mas eu só quero ler 2 Pedro 3. Olha o que diz a partir do 2. Eu vou ler a partir do 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências ou suas próprias vontades, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem gente que está vivendo assim. Tem gente que está vivendo assim, ainda zombando, dizendo: desde que minha avó era menina que tem essa história de Jesus estar voltando, e Jesus até agora nada. Tem gente que está zombando, e não é de agora não, no tempo de Pedro já tinha esses. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. E aí ele segue falando aqui no 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, eu encerro aqui, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, não se esqueça, Jesus está voltando. Essa é a esperança da igreja, essa é a gloriosa expectativa da igreja. E se alguém está brincando, aconselhe, mas se quiser continuar brincando, deixa ele brincar para lá. Louvado seja Deus. Você continue aguardando a vinda de Jesus. Cristo em vós é a esperança da glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus por esta palavra. E os irmãos que não ouviram, não vieram aos cultos dos outros estudos nesse livro do Apocalipse, leiam, já leram, leiam mais, meditem. E se puderem, venham nas próximas semanas, se Jesus não voltar, será dada continuidade a esse estudo. E uma coisa que nos chama a atenção é a inspiração que o nosso pastor Jair teve, dada pelo Espírito Santo, para nos trazer esse estudo de Apocalipse. Alguém já disse que todo crente devia ler o livro de Apocalipse, porque lá, até o que nós vemos agora, está escrito para onde vamos e o que vai acontecer com a terra. Amém? Então, quinta-feira estaremos aqui, e as congregações da Praça Kennedy, Galileia,